Eu quero bendizer a Deus pela vida do departamento infantil que me convidou hoje. E louvar a Deus pela sua vida que veio a essa casa. Bendizer o nome do Senhor mais um domingo. Amém? Eu quero cumprimentar os ouvintes da rádio que está nos ouvindo e ouvindo essa preleção. Que Deus te abençoe, que você seja alcançado com essa palavra. E aproveitando que você está em pé, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. No livro de Lamentações. E eu quero repartir uma palavra de Deus com você. Uma palavra que já falou muito ao meu coração. E o desejo da minha alma é que você também seja alimentado com ela nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Lamentações. O capítulo é o 3. Vamos ler do 21 até o 25. E eu gostaria depois que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Eu vou ler aqui na projeção e você vai me acompanhar, mas continue com a sua Bíblia aberta, amém? Livro de Lamentações, capítulo 3. Vamos ler a partir do 21, e diz assim a palavra do Senhor. Torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Podem assentar, vamos ler apenas até o 25. Nós começamos a leitura lendo o capítulo 3, o versículo 21. E aqui na minha Bíblia diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E esse texto é um texto escrito por Jeremias, um homem que nessa situação que ele estava aqui, ele estava com dificuldade de ter esperança em alguma coisa. E eu trouxe como título dessa palavra, uma vida com esperança. Porque eu acredito que a esperança é uma das âncoras da alma. E nós precisamos de esperança para continuar mantendo o nosso foco e a nossa fé em Cristo. Mas na situação que nós lemos aqui, Jeremias estava com dificuldade de ter esperança. Quando Jeremias escreve isso aqui, ele vivia um tempo de grande conflito. Para você entender a história, e porque Jeremias escreveu, ó Deus, eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança, é porque ele não tinha mais esperança. Para você imaginar o que esse homem estava passando, Jeremias era um profeta do Senhor, foi levantado em Jerusalém para profetizar e falar a verdade para o povo, porque o povo estava distante de Deus. E Jeremias, no início, ele teve medo. O Senhor chama Jeremias, ele fala, não, Senhor, eu não. Mas Deus fala, Jeremias, é com você, eu vou te usar. Eu chamei você, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te chamei, vou te mandar para as nações. Vai ser um escolhido meu. E Deus dá esperança para Jeremias, para que ele falasse a verdade. E Jeremias vai até o povo para falar a verdade, mas o povo em Jerusalém, os judeus, não deram ouvido a Jeremias. E é interessante, amados, porque o povo achava que eles já eram uma nação salva. O templo estava ali, o tabernáculo do Senhor estava estabelecido em Jerusalém, o templo estava ali, o povo estava confiante em Deus, porque eles iam ao templo. Mas acontece algo tremendo. Porque quando Jeremias começa a profetizar para aquele povo, ele fala, olha, se vocês não consertarem a vida de vocês, se vocês não colocarem a casa em ordem de vocês, Deus vai vir com mão de ferro e vai tocar em vocês, e vocês serão levados até prisioneiro. Mas o povo não ouviu. O povo não deu ouvido a Jeremias. E ele sofreu a angústia de ver um povo que não estava com os olhos atentos ao que o Senhor estava falando. Jeremias sofreu em ver o povo, e era o povo dele, o povo da cidade dele, era o povo de Deus, mas que estavam com os ouvidos fechados à palavra do Senhor. E a Bíblia relata que no ano 558, Nabucodonosor desce e prende todos os judeus de Jerusalém.
saqueia aquela cidade, queima Jerusalém, destrói os muros, queima o templo, põe fogo no templo, pega todos os vasos do templo, todas as riquezas do templo e leva para a Babilônia. E acontece mais. A Bíblia relata que Nabucodonosor pega os judeus e levam cativos para a Babilônia. E o povo começa a sofrer tremendamente. Era esse o contexto que Jeremias estava vivendo. Ele olhava um povo agora que era prisioneiro, um povo pobre, um povo que tinha perdido a casa, que tinha tido a cidade queimada, um povo que não tinha mais nada para perder. Jeremias senta e olha e fala: gente, isso aqui é o meu povo, e aí? E com a alma triste, a alma angustiada, o espírito abatido, ele escreve o livro de Lamentações. E é interessante que quando ele escreve Lamentações, ele começa dizendo lá no capítulo 3, que é o capítulo que a gente lê: eu sou um homem que via a aflição. Eu sou um homem que sei o que é aflição. Ele escreve isso aqui no início do capítulo 3, porque ele tinha perdido a esperança. Se você correr o seu dedinho na Bíblia e chegar lá no versículo 18, olha o que tem escrito no versículo 18: pereceu a minha esperança, não tenho mais esperança, tudo acabou, a alma de Jeremias estava abatida. E é nesse contexto que ele escreve: oh Deus, e agora? A primeira verdade que eu vejo nessa história aqui: Jeremias era um profeta, era um homem de Deus, mas ele viu a aflição. E a primeira verdade que eu te digo da parte de Deus: as pessoas que têm Cristo passam por aflições. Se eu perguntasse nessa noite quantas pessoas estão aqui e estão vivendo tempos difíceis, tempos de aflição, eu sei que algumas mãos seriam levantadas aqui. Talvez a aflição que te aperta a alma hoje é uma enfermidade, talvez é um desemprego, talvez é uma crise familiar. Eu não sei o que você passa, qual é a sua aflição. Mas o capítulo começa assim: eu sou um homem que vi aflição. Que aflição você tem visto? Que aflição você tem vivido, que tem roubado a sua esperança? Talvez eu falo para algumas pessoas que falam: pastora, eu não tenho mais esperança. Porque dia após dia eu tenho visto a aflição. Desde a minha infância, pastor, eu só vejo aflição. Na minha casa estou sofrendo muita aflição. Era o que Jeremias escreveu aqui. E como está aqui no versículo 18, pastor, a minha esperança já se foi, não tenho mais. Amados, a aflição é a verdade no meio do povo de Deus. O próprio Cristo disse: ei, no mundo vocês terão aflição, mas tenha bom ânimo, porque da mesma maneira que eu venci, vocês também vão vencer. A aflição é uma realidade no meio do povo de Deus. A aflição, ela existe no meio da igreja, mas é necessário confiar no Senhor, porque da mesma maneira que o nosso Cristo venceu a aflição, nós iremos vencer também. E esse capítulo, de uma forma especial, Jeremias chega lá no versículo 18 e fala assim: já perdi tudo, perdi até a minha esperança. E lá no 21 ele escreve: mas eu quero trazer a memória. E aqui eu começo a dividir uma palavra com você. Porque quando Jeremias lembra de tudo que ele viveu, lembra a situação que ele estava passando, a alma dele é aflita, o espírito dele fica angustiado, e ele fala: meu Deus, eu estou perdendo a esperança. E aí ele começa lá no 21: mas eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E a primeira lição que eu deixo para a igreja aqui é que nós precisamos nos posicionar para que a esperança venha. Jeremias sofria pressão, sofria opressão, estava aflito, mas ele se levanta e fala: mas eu quero, eu preciso. Ei, você quer mudar a sua história? Toma posição. O profeta dá aqui o exemplo: eu quero, parte de você. O que você tem desejado? Talvez você venha me relatar hoje dizendo assim: eu não tenho esperança, a minha vida está difícil, eu não prospero, tem enfermidade na minha casa, a minha família não vai bem. Mas o que você tem feito? O profeta diz: ei, você quer mudança na sua vida? Posiciona. Foi o que ele fez. Está
está tudo difícil, está tudo errado, foi a esperança, mas eu quero mudar isso, eu quero trazer a minha memória. E trazer a memória é começar a fazer existindo através do nosso pensamento. Trazer a memória é fazer vivo na lembrança aquilo que você tem no coração. E o profeta escreve aqui: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí, sequencialmente, ele cita o 22, o 23 e o 24, que tem verdades fantásticas para a minha vida e para a sua vida. Quando eu li isso aqui, eu falei assim: oh meu Deus, como o Senhor é bom. Porque o Senhor nos revela as nossas dificuldades. O Senhor mostra que nós estamos vivendo momentos de aflição, e estamos mesmo. Mas o Senhor também nos direciona para uma vida de esperança através da palavra. E olha o que está lá no versículo 22. Ele fala: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E lá no 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A primeira coisa que ele precisava trazer à memória era a misericórdia de Deus. E o nosso Deus é misericordioso. A palavra misericórdia significa ter piedade do outro, sentir a dor do outro, sofrer pelo outro, pagar o preço pelo outro. E a Bíblia fala que o nosso Deus é misericordioso. Sabe o que significa? Que o meu Deus sente a minha dor. Que o meu Deus está disposto a pagar a minha dor. Que o meu Deus sofre comigo. E ele está dizendo aqui: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você não morreu ainda? Porque o Senhor tem misericórdia da sua alma. Sabe quantos livramentos o Senhor já te deu? Comece a lembrar da sua infância até agora, o que você já passou. Quantos laços foram quebrados? O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele poupou e poupa a sua vida. O Senhor é o Deus que te guarda. O nosso Deus tem planos com você. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o nosso Deus, um Pai de misericórdia e de toda consolação. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E quando Jeremias clama e fala: eu quero trazer à memória as misericórdias de Deus. Está tão difícil, o meu povo está preso, eu estou sozinho em Jerusalém, estou sofrendo angústia, mas o meu Deus é um Deus de misericórdia. E a misericórdia dele guarda a minha alma. Ei, o seu Deus guarda a sua alma. O nosso Deus nos guarda através da sua grande misericórdia. Vamos aplaudir esse Deus pela misericórdia dele, que é grande para conosco. Oh Deus, o Senhor é um Deus de toda misericórdia. Um Deus de misericórdia. Está difícil na sua casa? Lembre, o seu Deus é um Deus de misericórdia. Mas ele não para por aí não, ele continua dizendo: ei, o nosso Deus é um Deus fiel. Porque ele diz assim: olha, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Repita comigo: grande é a fidelidade de Deus. E essa é uma verdade. Jeremias descobriu essa verdade. O nosso Deus é fiel. E a palavra do Senhor é tão linda, que diz assim, que mesmo que nós sejamos infiéis, o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir promessa. Ele é fiel para cumprir a palavra dele sobre nós. A fidelidade de Deus não cai por terra. Tudo que ele prometeu na palavra, ele é fiel para cumprir na sua vida. Quando Jeremias descobre essa verdade, ele fala: eu quero lembrar, eu quero trazer à minha mente que o meu Deus é fiel, que aquilo que ele cumpriu, que ele prometeu, ele vai cumprir na minha vida. Amados, nós precisamos buscar a fidelidade de Deus, a nossa memória, e lembrar que ele vela pelas palavras que ele citou para nós, a palavra do Senhor.
Nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus de fidelidade. O que o Senhor te prometeu? Quais são as promessas que você tem na palavra para a sua vida? Que promessas você tem guardado no seu coração, que Deus falou para você? Ei, o seu Deus é fiel. Pastora, mas já tem demorado tanto. Deus me falou essa palavra tem tanto tempo. Será que vai cumprir? Permaneça fiel, porque o meu Deus é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. O nosso Deus é um Deus fiel. Uma das características de Deus é a fidelidade dele. Amém? Mas Jeremias continua dizendo aqui, que a bondade de Deus também deve ser lembrada. O nosso Deus é bom. E ele escreve, bom é o Senhor para que os que esperam nele, para a minha alma e para a alma que eu busco. O nosso Deus é um Deus bondoso. A bondade de Deus nos constrange, porque o coração do homem é enganoso. A natureza do homem é mau, mas o nosso Deus não. A bondade de Deus nos surpreende, porque Deus é tão bom que Ele deu o que Ele tinha de melhor, que era o filho dele, e disse, olha filho, desce e paga o preço por aqueles que estão lá. O nosso Deus é muito bom, a bondade de Deus não tem fim. O Salmo 100, de uma forma linda, o salmista escreve sobre a grande bondade e a misericórdia de Deus, e ele fala que essa bondade não se pode contar, porque não tem fim. O seu Deus é bom para você. O seu Deus é bom, o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. E Jeremias fala, olha, eu preciso trazer à memória as coisas que me dão esperança. 3 coisas gerariam uma esperança nesse pedacinho que nós lemos para o coração de Jeremias: a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. O que você tem lembrado do seu Senhor? No momento de luta, no momento de dor, no momento de lágrima, o que você tem trazido à sua memória? O que você tem pensado? Como está a sua vida no momento de dor, na sua batalha pessoal, particular? Como é que está o seu coração? Quando você se apresenta diante de Deus, como você se mostra para Ele? Como você vê o seu Deus? Você vê um Deus de misericórdia para com você? Você reconhece a fidelidade dEle para a sua vida? É possível contar as bondades do Senhor para com você? O que o Senhor já fez na sua vida? Comece a contar o que o Senhor já fez até hoje. No dia de hoje, quantas vezes o Senhor nos surpreendeu? Mas às vezes, nós apresentamos diante do Senhor com o coração tão fechado, que nós esquecemos as misericórdias, a fidelidade e a bondade de Deus. E ficamos cegos quanto a tudo, e o nosso coração fica um coração angustiado, amargurado. E aí nós nos tornamos a pessoa amarga que o pastor citou aqui. Talvez você entrou nessa igreja aqui dizendo assim, Deus, eu preciso mudar minha vida, está tão ruim. Eu preciso ser mais alegre, eu preciso ser mais disposto, eu preciso confiar mais. Ei, o Senhor manda te dizer, traga a tua memória o que te dá esperança. E para você gerar essa esperança no seu coração, comece a lembrar das grandes misericórdias de Deus. Tem um Deus que paga o preço pela sua vida. Tem um Deus que está disposto a te abençoar. Tem um Deus que te guarda e vela pela promessa que Ele citou para a sua vida. E você? Como você se coloca diante desse Deus? Eu quero concluir essa palavra dizendo que para trazer a memória, além de ter atitude, eu preciso ter perseverança. Porque às vezes eu venho à igreja e escuto uma palavra e falo, nossa, a partir de hoje, eu vou trazer à minha memória o que me traz esperança. Mas você sai ali e esquece, você precisa perseverar nas palavras que geram esperança. Mesmo que o coração esteja aflito, mesmo que as dificuldades venham e te pressione, traga à sua memória aquilo que traz esperança. E caminhando para finalizar, uma das maiores esperanças que nós temos é da salvação eterna em Deus.
a nossa salvação garantida em Deus. Você já pensou nisso hoje? Deus te gerou para a salvação eterna. Deus não nos fez para a perdição. Quando Jeremias se levantou para falar com aquele povo, ele pregava a salvação em Deus. Mas ele dizia uma verdade absoluta: para vocês serão alcançados por essa salvação, vocês precisam se virarem para o Senhor. Não tem salvação fora de Cristo. Se você não estiver em Deus, não tem salvação para quem não está em Deus. Ei, não adianta você lutar contra as adversidades, o seu coração precisa estar forjado em Deus. Uma das coisas que mais tem dito ao meu coração e tem pulsado em minha alma é a importância de estar firmado no Senhor. Porque se você estiver firmado em Deus, se eu estiver firmado no Senhor, por mais que os ventos assoprem, eu sei em quem tenho crido, e eu sei onde eu quero chegar, a minha salvação é o alvo. E aí eu trago a minha memória o que me dá esperança. Você foi forjado para coisas excelentes em Deus. Deus te criou para uma vida eterna com Ele. Nós não podemos nos perder com as coisas desse mundo. Talvez você queira respirar somente aqui nessa vida e continuar por aqui mesmo. Não. Ei, filho, você não foi criado para essa vida. Deus te fez para uma vida eterna com Ele. E Ele quer que o seu coração, que a sua alma esteja pulsando com uma esperança genuína de um Deus que é misericordioso, que é fiel e que é bondoso. Eu quero que você saia desse culto hoje sabendo contar as bondades de Deus, sabendo nomear as misericórdias do Senhor e a fidelidade dEle para com a sua vida. Porque se você for fiel a Ele, Ele permanece fiel a você para cumprir todas as palavras de bênção citadas sobre a sua vida. É necessário nós posicionarmos, como esse homem fez. Jeremias era conhecido como profeta chorão. A alma dele se angustiava e a Bíblia fala que ele chorava facilmente. Ele era um homem emotivo. E quando ele viu a família sofrendo, o povo sofrendo, a cidade sendo destruída, a Bíblia fala que Jeremias sofreu tanto que a alma dele angustiou e ele perdeu a esperança. Mas com o coração dilatado em Deus, ele fala: eu preciso trazer à memória um Deus que gera esperança para minha alma. Porque foi para aquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para projetar o céu. E você? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Um dos versículos mais lindos da Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está. O que o povo de Deus tem falado? Na sua conversa com o Senhor, o que você tem dito para Ele? Na sua conversa na sua casa, o que você tem dito para a sua família? Na sua conversa com seus amigos, o que você tem dito que não tem mais esperança? Ei, traga à tua memória o Deus que você crê, um Deus que pode todas as coisas. Ele fala que Ele vai na sua frente, Ele endireita caminhos, Ele abre portas. Comece a confessar a grandeza do seu Deus, a bondade do seu Deus e a fidelidade do seu Deus. Eu gostaria de convidar você para ficar de pé e eu quero orar pela sua vida. Mas antes disso, eu quero ler um versículo. Pode ficar de pé, amados. Eu quero ler com você um versículo que está em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, o versículo 13. Ele tem uma palavra linda do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E eu quero terminar essa meditação citando esse versículo para você. De uma forma extraordinária, Deus nos alimenta com essa palavra. E olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus de esperança vos enche de todo gozo. O nosso Deus é um Deus da esperança. O seu Deus é um Deus da esperança. Houve uma ocasião que eu acredito que o diabo pensou que tinha vencido.
O diabo olhou e disse: olha, não tem mais jeito para o homem, eu venci. Mas ele não sabia que aquele que estava sentado no trono é o Deus de toda esperança. E ele assoprou sobre nós um fôlego de esperança, enviando o Filho dele para resgatar-nos do pecado. O preço que foi pago por nós foi um preço altíssimo, porque o Deus de toda esperança nos enche de gozo na nossa fé. Em que você tem crido? No que você tem acreditado? Eu te convido nessa noite para acreditar num Deus que a misericórdia dele é infinita, que a fidelidade dele não tem fim e que a bondade dele nos enche com toda a consolação. Eu gostaria que você levantasse a sua mão e dissesse: Deus, eu quero ter esperança em Ti. Oh Deus, o Senhor tem visto mãos levantadas aqui nessa noite, ó Pai. Pessoas que têm lutado contra as circunstâncias. Pai, talvez seja um laudo médico, talvez seja uma situação financeira difícil que não se resolve. Pai, talvez tem credores, Senhor, oprimindo o Teu povo. Pai, talvez é um casamento que esteja em crise. Oh Deus, mas o Senhor é um Deus de toda esperança. Gera esperança, se mostrando, ó Deus, o Deus misericordioso, o Deus fiel e um Deus que derrama bondade sobre a Tua igreja. Oh Pai, nos renova, Senhor, em Ti e enche o nosso coração com toda a esperança, para que possamos lembrar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor fará por nós, em nós e através de nós. Oh Deus, grandes coisas o Senhor ainda fará através dessa igreja. Então gera esperança nos Teus filhos, Senhor Jesus. Eu oro por cada coração que tem crido nessa palavra, Pai. Amplia a esperança dos Teus filhos, Senhor. Os permita crer além da dificuldade, porque o diabo é mentiroso. Ele assopra sofisma na mente dos seus filhos, dizendo que não tem jeito, dizendo que é impossível. Mas o Senhor é um Deus de toda esperança. Oh Pai, assopra, Senhor, uma esperança sem fim sobre a igreja. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, amados, cante conosco essa canção. Equipe de louvor.